Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Terça-feira, dia 30 de junho. E nessa edição do nosso telejornal Entre os Destaques, nós trazemos uma entrevista ao vivo no estúdio com o diretor executivo do Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para falar sobre a campanha Eu Coopero para a Economia Local. Além disso, vamos falar sobre a questão dos números atualizados que a Secretaria Estadual de Saúde divulga com relação àquelas pessoas já diagnosticadas positivo com o Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. E entre outros destaques, como é terça-feira e dia do nosso quadro Análise de Dados Covid-19 com o professor Samuel Deconto. Isso e muito mais a partir de agora. Você já sabe, é nosso convidado. Eu continuo aqui para trazer as notícias para você. Olá para você que nos assiste ao vivo aqui pela TV Univates. Nós iniciamos mais uma edição do nosso telejornal e a gente sempre costuma avisar, né, que o pessoal em casa às vezes não está acostumado ainda. Eu já coloquei agora a máscara depois da abertura do nosso telejornal, que é para justamente conduzir essa entrevista, esse bate-papo agora com o diretor executivo do Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e que justamente vai explicar mais sobre uma campanha muito bacana. A gente que vem ao longo de tantos meses, né, trazendo a repercussão, regionalizando os assuntos com relação ao Covid-19 aqui para o nosso Vale do Taquari. E é sempre importante também quando a gente tem a oportunidade de falar de notícias boas, né? Notícias que são realmente interessantes, relevantes para a comunidade, como uma campanha que vem a apoiar a nossa comunidade aqui. É justamente sobre a campanha Eu Coopero para a Economia Local que eu vou conversar agora, então, com o Luiz Mário, ele que é diretor executivo do Sicredi Integração no Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso telejornal, Luiz. Obrigado, boa noite, Marcos, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Assim, para a gente começar explicando até para quem está em casa, está nos assistindo daqui a pouco pelo Facebook, pelo YouTube, pelo canal 15 da NET Lajeado, ou então pela Brasrede. Hoje, quando é que surge essa ideia de montar a campanha? Foi justamente em função da pandemia, mas a campanha ela já está ativa. Como é que vocês deram esses pontapés iniciais para iniciar justamente o Eu Coopero para a Economia Local? Marcos, assim, dentro de toda a situação que a gente vem enfrentando desde março, a cooperativa teve todo o cuidado, respeitando normas, tanto municipal como federal, estadual, cuidando muito das pessoas e também cuidando do seu negócio, né? Uma coisa que a gente trabalhou muito forte na cooperativa foi cuidar das pessoas e cuidar da empresa como empresa. Então, são dois itens que a gente teve muito carinho e dedicação. E dentro desse trabalho aí, nós lançamos, agora no mês de junho, uma campanha no sentido de incentivar a economia regional. Dentro dos princípios e dos valores que o Sicredi prega no seu dia a dia, da valorização das pessoas, do desenvolvimento das comunidades e do seu próprio quadro social, nós desenvolvemos então uma campanha incentivando os consumidores e produtores a comercializarem seus produtos no local, comercializarem na nossa região, porque nós acreditamos que uma campanha de incentivo, nós buscando comprar e vender na nossa região, nós mais facilmente poderemos enfrentar essa crise e sair mais rapidamente deste problema que nós enfrentamos hoje, que ele não é somente sanitário, mas a gente sabe também que é econômico, que é financeiro e que nós precisamos, dentro da missão do Sicredi, que é muito preocupado com as comunidades, o desenvolvimento dos seus associados e das comunidades onde a gente está presente, nós lançamos essa campanha com esse intuito, né? Porque nós temos na nossa região, e conforme dados do próprio SEBRAE, mais de 90% das empresas são formadas por micro e pequenos empreendedores. E que tem hoje, né, mais de 50% dos empregos formais
no nosso país, se nós levarmos a nível de país. Então, nós precisamos incentivar que eles continuem desenvolvendo, que eles continuem com as suas atividades. Essa é a função que o Sicredi desempenha no seu dia a dia. Pois é, porque a gente tem, na verdade, como o diretor executivo aqui do Sicredi comentava, o Luiz, que é um momento de pandemia, né? A gente sabe que é um momento de dificuldade, que a questão da saúde, evidentemente, ela está fragilizada, mas a economia, ela também foi muito abalada e ela segue sendo abalada em função justamente de vários momentos que nós devemos ter a questão do distanciamento social. Existem alguns norteamentos, inclusive estaduais, né, que acabam prevendo a regionalização do Estado e que com isso, através das bandeiras, existem alguns estabelecimentos que não podem abrir 100%, que é o caso de Lajeado, já está na 7ª semana seguida de bandeira laranja, mas é nesse momento também que tem que se pensar na outra ponta, né, que eu acho que é o que você se propõe, a tentar dar um auxílio e um novo norte para a economia local, né, de pensar justamente como se reestabelecer em meio a uma pandemia, né? Marcos, o Sicredi, nós respeitando, né, todos os decretos e normas, né, nós em momento algum deixamos de nos preocupar com as pessoas. Lógico, em primeiro lugar as pessoas, né, mas também colocamos à disposição das pessoas a nossa cooperativa. E também em nenhum momento, nenhum dia nós deixamos de abrir a cooperativa, deixamos de atender o nosso público. De uma forma respeitando o distanciamento, respeitando todas as regras dos decretos, nós atendemos. Nós não fechamos nem um dia a cooperativa desde março para cá, quando iniciou esse processo da pandemia. Por quê? Porque o Sicredi está muito preocupado com as pessoas, o Sicredi está muito preocupado com o seu associado, com as comunidades. Tanto é verdade que todos os projetos que o governo federal colocou à disposição das instituições financeiras, essas ajudas emergenciais, o Sicredi se colocou à disposição e é um dos agentes pagadores, é um dos agentes que está desempenhando este papel neste momento de dificuldade para a nossa sociedade. Então o Sicredi está muito presente e a campanha mostra isso, né? Quanto da preocupação que nós temos com as pessoas, com a sociedade aonde nós estamos presentes. Acredito que a campanha também tenha justamente esse balizador que seja fazer com que as pessoas também criem esse hábito, essa consciência, né, Luiz, de comprar mais próximo, entre aspas, pensando na questão geográfica da sua casa, comprar na economia local, o quanto isso pode beneficiar quem está comprando, quem está vendendo e essa retroalimentação, né? Nós temos dito e pregado assim, né, Marcos? Vamos comprar do nosso mercadinho da esquina, do nosso padeiro do nosso bairro, da quitanda do nosso bairro, enfim, das lojas da nossa cidade, do nosso município. Vamos incentivar, porque todos estão passando por dificuldade. E é o momento de nós nos ajudarmos. Eu tenho dito assim, né, Marcos, que não é um momento da competição, mas é um momento da cooperação. Eu acho que é um momento que a gente pode muito bem trabalhar mais fortemente o que as cooperativas sempre pregaram, a cooperação. Não a competição, mas a cooperação. E não existe momento mais apropriado para se dizer, né? O momento da gente fazer junto. Esse é o momento mais apropriado de todos, né? Arregaçar as mangas, mas fazer junto para o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local. Este é o nosso grande objetivo com esta campanha, Eu Coopero com a Economia Local. Quando a gente fala justamente na questão da cooperação, e a gente lembra na região que a gente está, né, no Vale do Taquari, a gente sabe o quanto esse modelo de cooperativa ele funciona na nossa região, né? Eu acho que essa questão ela já está, de certa forma, também presente dentro da nossa comunidade, o sentido das pessoas buscarem sempre estar cooperando, mas como justamente tu frisa, é o momento de se ajudar ainda mais, né? Nós temos no nosso vale, né, nós temos, além das cooperativas de crédito, nós temos aqui na nossa região cooperativas muito significativas, tanto na área do crédito como nos outros segmentos. As cooperativas de crédito, como a nossa cooperativa da Sicredi Integração, que tem a sua sede aqui em Lajeado e que hoje está num projeto de expansão muito importante, muito significativo também no estado de Minas Gerais, levando o cooperativismo de crédito para aquele estado também. Nós temos outras cooperativas, como a cooperativa a Ouro Branco, que fica aqui vizinha nossa, no município de Teutônia. Nós temos a cooperativa Região dos Vales, no município de Encantado. São cooperativas de crédito muito fortes. Além das cooperativas de outros segmentos, como a Sertel, como uma Dália, como uma Languiru, né? A nossa região ela é muito forte no cooperativismo. Nós temos um espírito muito forte da cooperação. E mais do que nunca é um momento de nós fazermos junto. Um momento de nós praticar a cooperação. Este é um momento
significativo para a execução deste modelo, né, da economia cooperativa. Quando a gente recebeu, acredito que a informação foi ontem, da assessoria de comunicação do Sicredi, de que vocês acabaram de fechar uma parceria com entidades aqui da cidade para conseguir a liberação de créditos mais facilitados. É essa a ideia? É essa a ideia. Nós temos uma parceria com as entidades, a CIL, Sindloja, a CDL, onde a gente leva um produto adequado aos associados dessas entidades e aos nossos associados, ajudando a atender a demanda desses associados. Também estamos fechando uma parceria, Marco, com essas entidades e uma empresa de tecnologia da região, muito significativa, muito importante no seguinte sentido. A cooperativa vai proporcionar, vai ser parceira, inclusive financeiramente, para ajudar pequenas lojistas, pequenas empresas a colocar dentro do seu estabelecimento o modelo e-commerce, né? Venda virtual, venda à distância. E o Sicredi está propagando isso, o Sicredi está sendo difundindo esta prática, inclusive financeiramente ajudando para que nos primeiros meses a cooperativa auxilie financeiramente até esses lojistas para implantar este modelo, esse novo modelo dentro das suas empresas, das suas lojas, buscando alternativas para atender o público, mesmo à distância, mas atender o seu público. Para a gente ir para o encerramento da entrevista, eu ainda queria lhe fazer uma outra pergunta com relação ao que justamente o senhor comentava agora, dessa expansão da cooperativa Sicredi para um outro estado que seria Minas Gerais. E quando a gente fala, eu inclusive aqui lhe apresentei, que é diretor executivo Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Significa uma parceria com esse estado, onde o Sicredi acaba indo para lá? Como funciona essa parceria de vocês? O sistema Sicredi, o sistema Sicredi como um todo, numa estratégia de participar em todos os estados brasileiros, com cooperativas de crédito filiadas ao sistema Sicredi, a nossa central estadual, central sul do Rio Grande do Sul, que tem o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina como sua área de atuação, de abrangência, assumiu mais o estado de Minas Gerais para levar as cooperativas do sistema Sicredi para aquele estado. Então nós dividimos o estado de Minas Gerais, como nós temos no Rio Grande do Sul, dividimos por regiões. E cada cooperativa buscou uma região. A nossa cooperativa Sicredi Integração RS-MG buscou uma região muito próxima da região de Belo Horizonte, a região sul metropolitana, onde nós temos uma área de 26 municípios com uma população de mais de 500 mil habitantes. E nós iniciamos já, desde o ano passado, já comemoramos aniversário até, mais de um ano das nossas agências abertas lá em Minas Gerais. Já estamos com 3 agências abertas, funcionando normalmente, e agora, dia 13 de julho, inauguramos a 4ª no município de Ouro Branco. Estamos presentes já em Conselheiro Lafayette, Congonhas, Ouro Preto e Ouro Branco. Agora estaremos abrindo no dia 13 de julho. Tá certo, então fica aqui o recado, né, que iniciou já a campanha. Eu coopero para a economia local. Importante esse alerta, justamente o diretor executivo aqui do Sicredi Integração RS Minas Gerais, falando sobre justamente esse momento de cada vez mais a gente estar auxiliando o próximo e movimentando a economia local. Te agradeço a participação aqui, desejo uma boa noite e até a próxima, Luiz. Obrigado, eu que agradeço o convite e a cooperativa nossa está sempre à disposição. Quando precisares, estamos às ordens. Tá certo. Agora eu faço o seguinte, vou chamar um rápido intervalo. Quando eu retornar, a gente vai te atualizar com relação aos números que nós temos nesse momento divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e também trazemos mais conteúdos essa noite. Não sai daí, nosso intervalo é rapidinho, a gente já volta com mais Jornal da Univates. Nós já retornamos com o nosso segundo bloco do telejornal. A gente fez uma entrevista, né, na primeira etapa com o diretor executivo do Sicredi Integração Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e que você justamente pôde conferir um pouco mais sobre a campanha Eu Coopero para a Economia Local. Agora eu vou fazer o seguinte, de imediato vou acionar a Bianca, ela traz os números do quadro Covid-19, ela tem todos os números para você daquelas pessoas já consideradas as que são recuperadas e as diagnosticadas positivo com o coronavírus. Diga lá, boa noite, Bianca.
Boa noite, Marcos. Então, infelizmente, a região aqui do Vale do Taquari registrou mais 4 óbitos por coronavírus. Tratam-se de um homem de 80 anos, morador aqui de Lajeado, que faleceu na sexta-feira, mas a confirmação do exame veio hoje. Outro caso é também um homem de 76 anos, morador do município de Arvorezinha. Esse é o primeiro caso no município. Já os outros 2 casos são 2 homens moradores do município de Teutônia. São 2 homens de 70 anos. Com isso, então, a região chega aos 45 óbitos por coronavírus. São 22 em Lajeado, 5 em Cruzeiro do Sul, 4 em Encantado, 3 em Paverama e Teutônia, 2 em Roca Salles, Estrela e Taquari e 1 nos municípios de Bom Retiro e Arvorezinha. No total, a região registra 3.244 casos confirmados da doença. Desses, 2.967 são considerados recuperados, resultando assim, então, em 232 casos considerados ainda ativos. Vamos, então, àqueles números mais detalhados das confirmações de casos por município aqui da região. Em Lajeado, são 1.653 casos, são 303 em Teutônia, 227 em Estrela, 173 em Encantado, 147 em Arroio do Meio, 146 em Taquari, 107 em Cruzeiro do Sul, 80 em Bom Retiro do Sul, 54 em Poço das Antas, 47 em Paverama, 46 em Westfália, 40 em Roca Salles, 29 em Tabaí, 24 em Mussum, 23 em Progresso, 22 em Santa Clara do Sul, 16 em Capitão e Colinas, 14 em Imigrante, 12 em Nova Brécia, 10 em Fazenda Vila Nova, 9 em Antagorda, 8 em Marques de Souza, 7 em Vespasiano Correia e Arvorezinha, 5 em Doutor Ricardo, 4 nos municípios de Sério, Canudos do Vale e Pouso Novo, 3 no município de 2 Lajados, 2 em Travesseiro e ainda um caso nos municípios de Forquetinha e Relvado. Obrigado, Bianca. Ela trazendo os números, né, que nós temos nesse momento, atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde, confirmados pelas prefeituras municipais aqui do Vale do Taquari. Se a qualquer momento dessa edição eu tiver mais detalhes, eu compartilho com você. A gente segue por aqui ao vivo, como é terça-feira, é dia do nosso quadro Análise de Dados Covid-19, quem traz os detalhes sobre o estudo, né, que está justamente tentando analisar a questão da curva do Covid-19 e regionalizando esses dados aqui para o Vale do Taquari, é o professor Samuel Deconto. Boa noite a todos que nos assistem no Jornal da Univates. Mais uma semana o nosso comentário a respeito do coronavírus, utilizando então os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos no Rio Grande do Sul um percentual de 80% dos casos já curados. No Vale do Taquari esse percentual vai a 94% dos casos já curados. E em Lajeado esse percentual é de 96%. Tá? Um dado também que chama bastante atenção é em relação ao percentual de óbitos com alguma comorbidade. Tá? Esse indicador ele demonstra que o público ou as pessoas que têm alguma comorbidade estão mais suscetíveis, então, à doença. No Rio Grande do Sul, 89% dos óbitos tinha alguma comorbidade. No Vale do Taquari, esse percentual vai a 95%. E em Lajeado, o percentual chega a 100%, ou seja, 100% dos óbitos ocorridos em Lajeado tinha pelo menos uma comorbidade prévia. Tá? Quanto à semana epidemiológica, encerrada então mais uma semana, a 17ª no Rio Grande do Sul e a 15ª em Lajeado, nós tivemos uma diminuição no número de novos casos, tanto no estado quanto em Lajeado. Em Lajeado isso é mais significativo porque é a primeira vez que ocorrem
menos casos nos últimos 60 dias. Então, faziam 60 dias que nós não tínhamos um número de casos tão baixo, número de novos casos tão baixo. Quanto à incidência do número de casos a cada 100 mil habitantes, então nós temos uma incidência no Brasil de 645 casos a cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul 221 casos a cada 100 mil habitantes, em Lajeado 1.861 casos a cada 100 mil habitantes e no Vale do Taquari 846 casos a cada 100 mil habitantes. Sempre lembrando que o número maior de incidência, tanto o Vale do Taquari quanto o Lajeado, se deve ao número maior de testes realizados. Quanto à letalidade, ou seja, o percentual de óbitos em relação ao número de casos confirmados, nós temos no Brasil um percentual de 4,3%, no Rio Grande do Sul 2,2% e Lajeado e Vale do Taquari de 1,3%. Então, esses são os dados dessa semana, com já uma sinalização de uma estabilização no número de novos casos e até uma diminuição, né? Mas claro que isso a gente precisa ainda continuar com os cuidados necessários e a atenção redobrada para esse momento que nós estamos passando. Até a próxima semana com mais um comentário aqui no Jornal da Univates. Um abraço. Abraço, professor Samuel Deconto, nosso parceiro, né, toda terça-feira, trazendo detalhes sobre esse estudo que ele vem realizando com relação ao desenvolvimento da curva do Covid-19, usando, obviamente, todo esse estudo para os dados aqui da nossa região. Agora é hora do intervalo. Quando eu retornar, aliás, hoje eu esqueci de falar, né? Estou na direção de imagens do Felipe Stefani, junto com o Ricardo Hort. A gente vai estar mostrando para você justamente como é que está acontecendo a campanha do agasalho e como é que mais de 6 mil peças já foram entregues, destinadas pela Defesa Civil aqui do município, entre outros assuntos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos para mais um bloco do nosso telejornal, para reforçar, né, que você assiste a nossa programação pelo canal 15 da NET Lajeado, pela Brasrede, fazendo um baita trabalho em HD, né, em diversas cidades do Vale do Taquari, também pelo Facebook, facebook.com/tvunivates, que é a plataforma que tu tem para interagir conosco, ou então acessa youtube.com/tvunivates, a gente através do nosso canal no YouTube também está transmitindo ao vivo a nossa programação. Eu de imediato vou fazer uma conexão com o coordenador da Defesa Civil aqui de Lajeado, o Heitor Hoppe, ele que vai explicar um pouco mais da destinação de mais de 6 mil peças através da campanha do agasalho. Boa noite, Heitor. Olá, Marcos. Quero trazer algumas informações a respeito da campanha do agasalho realizado na última semana aqui em Lajeado, por iniciativa da Defesa Civil Regional, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lajeado, através do seu Departamento da Defesa Civil, onde nós arrecadamos durante 6 horas, através de um drive-thru, 6.127 peças de roupas e agasalhos, entre alguns outros itens. Foi um êxito total, foi um ato simbólico para mostrar para a comunidade o trabalho também que a Defesa Civil faz a nível estadual, regional, onde ela apoia ações de solidariedade para as pessoas mais necessitadas, especialmente nesse momento do ano, onde o frio aumenta de intensidade. E a região, especialmente Lajeado, mostrou mais uma vez um grande senso de solidariedade, porque com esse número nós mostramos que as pessoas aqui na nossa cidade e região são sim muito solidárias e pensam também no próximo. E esse número, essa quantidade, nós arrecadamos em média durante um mês aqui na Defesa Civil de Lajeado. Nós fizemos um trabalho
permanente aqui durante os 12 meses do ano, de janeiro a dezembro. E essa campanha foi específica, porque nesse momento do ano há uma procura maior de pessoas que necessitam de um auxílio. Recebemos 1.958 unidades de agasalhos e roupas infantis, recebemos 2.044 unidades de roupas adulto feminino, 977 agasalhos e roupas adulto masculino, 267 pares de calçados infantis, 359 pares de calçados adulto feminino, também 193 pares de calçado adulto masculino, 271 itens de acessórios diversos e, além disso, ainda 26 cobertores e 32 toalhas. Então, nós queremos agradecer à comunidade de Lajeado por esse gesto de solidariedade e dizer que esses itens estão à disposição aqui na Defesa Civil, que fica localizado dentro do Parque de Imigrante. De segunda a sexta-feira, nós atendemos aqui a população que quer fazer as suas doações, no horário da Prefeitura, que é das 8 às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 16h45, e sexta-feira, das 8 às 14 horas. Então, é um trabalho ininterrupto, de segunda a sexta-feira, todos os dias do mês. Então, aquelas pessoas que ainda querem doar, podem fazê-lo. E bem também como aquelas pessoas que necessitam, procura a Defesa Civil do município de Lajeado. A maioria das famílias são cadastradas lá na assistência social do município. Também nunca deixamos de atender, eventualmente, outras pessoas que não estão cadastradas e que necessitam de alguma ajuda. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Campanhas importantes, né? Ainda mais nesse período que a gente vive dificuldades em função da pandemia, o frio chegando. É importante todo mundo auxiliar da maneira que puder, né? A gente ainda tem mais um conteúdo ao vivo nesse bloco do nosso telejornal. Eu vou acionar agora a Valdirene, ela é coordenadora do Serviço de Assistência Especializada de Lajeado, o SAI, e vai explicar um pouco mais sobre a questão do autoteste rápido de HIV. Aliás, são poucas as cidades no Rio Grande do Sul que hoje estão habilitadas para fazer esse tipo de teste. Boa noite, Valdirene. Boa noite, Marcos. Essa semana o SAI recebeu esse novo insumo, que é a testagem, o autoteste, né, para a realização da testagem fora do ambiente dos serviços de saúde. Então, ele vai estar disponível aqui no SAI para alguns públicos em específico, né, para retirada e realização dele no ambiente doméstico, enfim, aonde a pessoa quiser realizar. Ele vem, né, com um manual, uma bula ilustrativa e todos os insumos que são necessários para a realização do teste. Ele é de fácil aplicação e vai facilitar principalmente para as pessoas que têm alguma dificuldade em acessar os serviços de saúde, seja em função de trabalho ou em função de algumas dificuldades de não ser reconhecido, de não querer fazer esse teste dentro de uma unidade de saúde. Nós vamos poder facilitar a realização do diagnóstico, porque é um insumo a mais, ele vem para acrescentar. Lembrando sempre que esse teste ele é triagem, ele não é um teste diagnóstico. Então, se a pessoa fizer o teste e der um resultado positivo, ele vai precisar vir até um serviço para dar continuidade na realização de outros exames mais específicos, né, para confirmar ou não o resultado do autoteste. Tá certo. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos para um rápido intervalo, pode ser? Quando a gente retornar, aí eu vou falar sobre a volta às aulas, que nesse momento tem a possibilidade de retornar em agosto. A gente vai ter uma matéria sobre isso, da Larissa, e também vai falar de um projeto muito bacana aqui da Univates, que criou uma almofada específica para aquelas pessoas que estão internadas no Hospital Bruno Bor com o Covid-19. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
Já retornamos, né, para dizer para você que são 7 horas da noite, a gente vai para o último bloco do nosso telejornal dessa terça-feira, agora para acionar um conteúdo que foi produzido pela Larissa Santos, junto com o repórter cinematográfico Fernando Schmitz, eles que foram na parte da manhã conversar com algumas pessoas e entender um pouco mais da possibilidade de retorno às aulas da educação básica a partir do mês de agosto. Matéria na tela. Julho deve vir acompanhado de aumento no número de casos de coronavírus e outras doenças respiratórias, segundo o governo do estado. Por isso, o retorno das aulas presenciais em escolas continuam indefinidas. Apesar disso, protocolos já vêm sendo estudados por órgãos estaduais e municipais. A manifestação do governo estadual ela ainda é uma projeção, a gente não tem nenhuma certeza oficial do retorno em agosto, né? A gente então tem um indicativo de que as atividades podem retomar a partir de agosto, a partir do dia 13 de agosto, que é a segunda-feira, né? Então a gente tem trabalhado muito na questão dos protocolos de segurança, essa orientação que a gente tem dado, né? Que é a área, digamos, sanitária, a área da saúde que faz a definição. E também em protocolos de ação em termos pedagógicos, né? A gente tem trabalhado muito em parceria com a FAMURS, muito em parceria com a União dos Conselhos Municipais de Educação, que é quem regulamenta nossas atividades, para que a gente possa ofertar as orientações necessárias e a garantia dos direitos de aprendizagem dos alunos. Esse é o nosso grande objetivo. Aulas presenciais voltarão de forma gradativa, escalonada e em ensino híbrido. Consulta pública será criada para que a comunidade possa dar opinião. Será no estilo da consulta popular, onde é consultada a comunidade para ver quais são os níveis de ensino que retornarão primeiro. Então, o que a comunidade está pensando? Deve retornar primeiro a educação infantil? Primeiro o ensino médio? Enfim, nesse sentido, a comunidade será ouvida. União dos Dirigentes Municipais de Educação defende retorno inicial para alunos do ensino médio, depois fundamental, anos iniciais e educação infantil. Porque a gente não sabe como o vírus do Covid se comporta no cenário educacional, no ambiente educacional, numa escola. Então a gente começar com os alunos que têm uma autonomia maior, que vão saber, de certa forma, respeitar com mais facilidade as normas de segurança que são estabelecidas pela área da saúde e pela área sanitária. E a partir daí a gente fazer uma análise desse comportamento da pandemia nas escolas, né? Então a gente tem a ciência de que com a suspensão das atividades escolares a circulação de pessoas diminui muito na cidade, né? Comitês entre redes de saúde e educação estão sendo criados para garantir segurança de todos. Já está instalado, a gente já fez webconferência com os diretores, passando orientações também, porque os diretores terão que criar lá na sua realidade, na sua escola, cada escola terá que criar o seu comitê. Então já estamos trabalhando em cima do plano de contingência, cada escola terá que fazer o seu plano de contingência e também já estamos em contato, fazendo reuniões com as coordenadorias da saúde, porque essa portaria é uma portaria conjunta entre educação e saúde, né? Retorno com segurança, preservação da saúde e da vida de todas as pessoas envolvidas, não só dos professores e alunos, mas enfim de todas as pessoas da comunidade escolar que estão envolvidas nesse processo. Tá certo. A gente segue por aqui porque ainda tem o último conteúdo nessa noite. Aliás, é muito bacana isso que eu vou mostrar para você agora. Vou dar um contexto aqui. Os alunos de Educação Física Bacharelado, eles estavam matriculados na disciplina Projeto Integrador Ciência do Movimento Humano. Eram 14 estudantes do curso, então, de Educação Física Bacharelado. E sob a supervisão do professor Marcos Minoro, eles confeccionaram uma almofada que ela é própria para pacientes com Covid. Essa demanda surgiu, o Marcos Minoro vai explicar melhor, a partir justamente de um relato, acredito, de um médico do hospital, e que esses alunos confeccionaram justamente essa almofada específica para esse tipo de tratamento. E essa doação foi para o Hospital Bruno Born. A gente vai entender um pouco mais sobre essa ideia da almofada e como aconteceu toda a realização desse produto, justamente com o professor Marcos Minoro. Boa noite, Minoro. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Bom, a criação e a confecção desse apoio facial
para os pacientes de Covid-19, ele foi criado dentro da disciplina Projeto Integrador Ciências do Movimento Humano, no curso Educação Física Bacharel. Essa demanda ela surgiu através da busca do meu amigo e médico Lucas Malman, que trabalha na UTI Covid do Hospital Bruno Born. E ele relatou para mim que os pacientes eles estavam pronando e que eles ficavam muito tempo nessa posição, o que estava ocasionando alguns hematomas na face desses pacientes. Então ele acabou pensando em alguma possibilidade de melhorar esse apoio facial desses pacientes que estavam pronando, pensando em alguma alternativa para que isso pudesse ser sanado. Essa posição prona que os médicos, né, junto com a sua equipe, eles deixam esses pacientes com Covid-19, ele deixa esses pacientes, na verdade, de barriga para baixo, né? Então, isso possibilita talvez uma maior expansão da sua caixa torácica, facilitando o processo de respiração desses pacientes que estão todos entubados, né? Então, isso acaba facilitando. O problema desse processo todo é que eles ficam durante um período muito longo do dia, né, nessa posição. E como eles ficam realmente parados nessas posições, eles acabam aparecendo algumas lesões faciais nesses pacientes, né, devido a um apoio facial não tão adequado que eles estão utilizando. Bom, o processo de estudos, né, foi durante um período longo, né, porque nós pesquisamos em alguns artigos sobre essa posição prona, sobre o processo de como se realiza essa posição prona, né, desde a posição inicial até a equipe toda realizando essa posição pronada, né, prona nos pacientes. Pesquisamos então toda a região da face, quais eram os pontos de maior pressão que tinha, né? Então podendo construir esse apoio facial, né, da melhor maneira possível, conseguindo distribuir todas as forças, né, na face do paciente para que evitasse realmente essas lesões. Então foi através de muito estudo, o grupo ele se empenhou muito porque eles realmente foram atrás de muitos conhecimentos e possibilitou então a criação de um bom protótipo, de um bom material. Que legal, estava justamente ouvindo aqui o que o Marcos Minoro estava relatando, interessante, né? Essa questão justamente do auxílio dos acadêmicos aí de Educação Física Bacharelado nesse processo da confecção de almofadas para aqueles pacientes que hoje estão internados, né, no Hospital Bruno Born com Covid-19. Parabéns aí para os alunos, para o Marcos Minoro e para todos os integrantes aí do curso de Educação Física Bacharelado da Univates. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente retorna a partir das 6h30 da noite com mais notícias, com mais informações para você. Mas antes de eu encerrar o telejornal, eu vou te relembrar que depois de subir o hall, né, as letrinhas finais do nosso jornal, você vai ficar com o 16º episódio do programa Vida Consciência, que é uma parceria entre a assessoria de comunicação aqui da Univates com a TV Univates para justamente estar disseminando cada vez mais a pesquisa, a ciência. Hoje, o título que a gente vai assistir é Identidade e Literatura, Autoras Negras, com a professora Rosane Cardoso. Inclusive, assiste até o final, porque é muito bacana dessa proposta toda. Inclusive, surge uma disciplina que vai ser ofertada para toda a comunidade. A gente se encontra aqui a partir das 6h30 da noite amanhã. Valeu? Se cuida, um abraço, boa noite, tchau! Embora eu não goste muito da palavra resgate, tem um pouco a ver com isso, sim, no sentido que
essas autoras negras, elas não são uma novidade no nosso cotidiano, elas não são uma novidade no mundo da literatura, elas não são uma novidade no mundo da história do negro. O que acontece frequentemente é que essas escritoras, elas não aparecem, elas não fazem parte do cânone, elas não aparecem nas universidades, elas falam também de questões que são atinentes à mulher e à mulher negra especificamente, pelo menos as escritoras das quais pretendemos falar nessa disciplina. Então, de certa forma, trabalhar com essas autoras, trabalhar com essas mulheres negras que transferem essa experiência ou que buscam trazer a sua experiência como mulheres negras escritoras, essa escrita, trazer para a literatura, é um tema, é um assunto que naturalmente nos interessa e que certamente tem uma função que passa por um viés político, sem sombra de dúvida, político, social e, sobretudo, de identidade. Vamos pensar então como a literatura, ou o que a literatura tem a ver com pensar identidades, com pensar negritude, com pensar em identidades negras, enfim, não deixa de ser qual a função, qual o papel da literatura no que diz respeito à questão identitária. E aqui a gente está falando de identidade de um determinado grupo. Claro que a identidade ela só pode existir a partir de um determinado grupo, mas nós estamos diante de uma situação, certo, em que esse determinado grupo é constantemente confrontado com uma imagem estereotipada, com uma imagem de um outro nem sempre aceito socialmente, enfim, toda aquela questão que envolve negritude, que envolve racismo, que envolve uma diferença social, econômica e que vai ter, obviamente, uma importância muito grande na escrita de quem fala sobre isso e, sobretudo, de quem vive essa situação e quem vive essa situação a partir do feminino. Então, para nós pensarmos sobre como a literatura pode, enfim, ter um impacto sobre a nossa leitura deste mundo e, consequentemente, da nossa relação com os demais, a gente pode recorrer ao que diz o sociólogo Antônio Cândido, crítico literário Antônio Cândido, que fala que a literatura nos humaniza e permite que a gente se entenda melhor, que a gente consiga ter uma vertente, ser mais crítico em relação às questões que nos circundam, conseguimos nos olhar também melhor. Então, nesse sentido, a literatura, seja para quem faz parte de determinado grupo, seja para quem lê também sobre determinado grupo, ela permite o diálogo, ela permite que se pense a vida, que se possa estabelecer um diálogo entre essas possíveis diferenças. Então, nós vemos a literatura como uma forma de realmente estabelecer um diálogo sobre uma temática que está, digamos assim, guardada já faz muito tempo. Quanto a escritoras, quais escritoras pretendemos trabalhar nesse curso? A ideia é fazer uma discussão bastante ampla a respeito da diáspora africana e também sobre a questão do empoderamento feminino, a escrita feminina negra e, claro, vamos trazer então algumas autoras que neste momento estão repercutindo muito bem, embora nem todas sejam
contemporâneas. Por exemplo, vamos trabalhar com a Maria Firmina dos Reis, que é uma autora que agora está sendo bastante reconhecida, mas a obra dela remonta ao romantismo brasileiro. Então, de certa forma, tem havido um resgate em relação ao nome dela. Vamos discutir Conceição Evaristo, isso no âmbito brasileiro, Carolina de Jesus, e vamos trabalhar também com escritoras hispano-americanas, como Nancy Morejon, que é cubana, a Teresa Cárdenas também é cubana, pessoas que têm muita importância no mundo da literatura, não só enquanto escritoras, enquanto poetas, mas também como críticas literárias, sobretudo a Morejon. Além disso, vamos trabalhar com Luz Chiriboga, que é uma escritora equatoriana também muito interessante. E claro, mais nomes surgirão, mais pessoas que têm importância muito significativa nessa discussão a respeito da autoria negra feminina. Sabemos bem que uma identidade não se constrói em determinado momento, então a ideia é pensar um pouco sobre essa trajetória, sobre essa história e, sobretudo, sobre literatura. Estão todos convidados, é uma disciplina eletiva, portanto, ela está aberta a todos os cursos da Univates, mas também a grande novidade é que está aberta à comunidade. Então, quem tiver interesse em participar, que nos procure, que entre em contato com o atendimento ao aluno para mais informações, e contamos com a participação de muita gente para que possamos fazer uma discussão bem bacana a respeito deste tema, não só atual, como extremamente necessário neste momento.